O fato de que, quando não olhamos, o elétron parece atravessar os dois buracos. Mas quando olhamos, nós sempre o vemos passar por um buraco ou pelo outro. É chamado de enigma quântico. Como nossa decisão de observar algo muda como esse algo age? Há uma explicação técnica. Para fazer uma observação, você precisa interagir com o sistema. Por exemplo, você precisa lançar luz nele, e a luz repercute e você a observa. É assim que sabemos que uma bola de beisebol está aqui ou ali. A luz repercute nela. No caso das partículas macroscópicas, isso não as perturba muito. Mas no caso das partículas microscópicas, o ato da luz repercutir na partícula muda onde ela está e como está se movendo. Então, no universo microscópico, onde fótons de luz têm cerca do mesmo tamanho que partículas subatômicas, os fótons têm um grande impacto quando iluminam as partículas para que possamos vê-las. Mas isso não responde à pergunta por que a luz simplesmente não muda a direção das partículas subatômicas. Por que a observação de fato muda a natureza do que está sendo observado? A resposta curta é não sabemos. Esse é o mistério fundamental da mecânica quântica, a razão que torna a mecânica quântica difícil. Misteriosamente, quando olhamos as coisas, vemos partículas, e quando não olhamos, as coisas são ondas. É algo que nós cientistas temos discutido apaixonadamente durante quase 100 anos e ainda não há consenso. Quando foram divulgados, há um século, esses resultados perturbaram a mente mais brilhante da ciência. Einstein disse: "Eu não acredito na física quântica porque acredito que a Lua está lá mesmo quando não estou olhando para ela." Einstein se referia, é claro, às implicações da teoria de que a Lua não está em nenhum lugar até ser observada. No entanto, as paradoxais conclusões do experimento da fenda dupla vão além. Recentemente, graças à tecnologia, os cientistas puderam realizar uma fascinante variação do teste. Seus resultados questionam nossa percepção do próprio tempo. Essa é uma versão high-tech do experimento da fenda dupla. Elétrons são lançados em direção a uma barreira com duas fendas. Mas os cientistas podem atrasar sua decisão de observarem os elétrons até depois de passarem pelos buracos, mas antes de baterem na tela. É como se eu estivesse num campo de beisebol e uma bola fosse atirada em direção à barreira com os buracos. Mas meus olhos estão fechados, então ela atravessa e se comporta como uma onda. Mas aí, no último segundo antes de atingir a tela, eu abro os olhos e decido observá-la. Nesse momento, os elétrons, em essência, tornam-se partículas. E, aparentemente, sempre foram partículas desde que saíram do canhão de elétrons. Então, é como se eles voltassem no tempo antes de passarem pelos buracos e decidissem passar por um ou por outro. Não pelos dois, como fariam se estivessem se comportando como ondas. Isso é loucura. Esse é o enigma. O que nossa escolha do que experimentar fazer determina o estado anterior do elétron. De um jeito ou de outro, nós tivemos uma influência nele, o que parece viagem no tempo. Os cientistas estão apenas começando a entender o que esses mistérios microscópicos significam para a viagem no tempo e a mudança do passado em nosso dia a dia. Mas uma coisa é clara. As regras que governam esse mundo subatômico indicam um universo que é tão misterioso quanto a ficção científica. De fato, a física quântica pode sugerir que a realidade é simplesmente um fruto da nossa imaginação. Após descobrir mistérios no universo microscópico, os cientistas logo quiseram decifrá-los, estudá-los e resolvê-los. Mas enquanto tentavam entender exatamente como funcionava esse estranho domínio subatômico, descobriram algo completamente inesperado.
A natureza se recusava a lhes dizer. Quando descemos ao mundo microscópico, encontramos uma incerteza fundamental em essencialmente todas as quantidades que desejamos medir. E não é um problema com o processo de medição, mas sim a própria natureza que não sabe. É o chamado princípio da incerteza. E por mais estranho que seja, pode ser o conceito mais profundo que emergiu do universo microscópico. Nós simplesmente não podemos saber nada com certeza absoluta. Em nosso mundo cotidiano, achamos que sabemos muito sobre as coisas ao nosso redor. Podemos localizar, por exemplo, a posição desta bola e bater nela com uma certa velocidade que conhecemos, e podemos fazê-la colidir com outras bolas e ir adiante e jogar bilhar. Mas o que acontece se encolhermos tudo trilhões de vezes? Nesse mundo, as bolas de bilhar agora são como partículas subatômicas. Nesse domínio microscópico, os físicos quânticos descobriram que simplesmente não são capazes de determinar com qualquer precisão onde essas partículas estão localizadas, devido às suas qualidades de onda. E o que é mais estranho, se os cientistas tentarem isolar uma partícula, ela sempre gerará energia suficiente para romper os limites antes que sua posição e velocidade sejam determinadas. O princípio da incerteza diz que a natureza não permite que seus elementos fundamentais sejam isolados. No mundo microscópico, porque as partículas interagem com uma série de regras completamente diferentes, as regras da física quântica, o bilhar microscópico será um jogo completamente diferente. A incerteza do universo microscópico vai bem além da localização das partículas. Aplica-se a tudo, inclusive à energia de uma partícula. E isso dá origem a um espantoso fenômeno chamado tunelamento quântico. Na física clássica, se jogar uma bola numa parede e não jogar com muita força, não vai atravessar a parede, vai repercutir. Mas, se for um elétron e você não jogar com muita força para atravessar a parede, pode atravessar do mesmo jeito, e isso se chama tunelamento quântico. Mas como isso é possível? Pode parecer bizarro, mas um modo de explicar o tunelamento quântico é que a incerteza do universo microscópico permite que uma partícula empreste energia do futuro para romper a barreira e a devolve depois que passou para o outro lado. O elétron, na verdade, já está do outro lado da parede e, portanto, pode atravessá-la e aparecer do outro lado da parede. Desde que as maravilhas do mundo microscópico foram descobertas há um século, as pessoas perguntam se o tunelamento quântico estar em vários lugares ao mesmo tempo e o que parece viajar para trás no tempo pode ser obtido em nosso mundo cotidiano. Alguns cientistas dizem que jamais seremos capazes de atirar uma bola através de uma barreira sólida. Uma bola de beisebol é um colossal número de partículas. Seria preciso que todas elas, coletivamente, aparecessem em outro lugar para que a bola de beisebol, de repente, aparecesse inteira em outro lugar. E isso é extraordinariamente improvável. Um único elétron ou um único próton podem fazer isso. Mas quanto maior a partícula ou a coleção de partículas, mais difícil se torna o processo de tunelamento. No entanto, um número crescente de físicos estão desenvolvendo uma teoria mais ousada. Sabemos que essas minúsculas partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas eu sou feito dessas partículas, então se elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu também posso. Os cientistas chamam isso de interpretação de muitos mundos da física quântica. Eles dizem que, tal como o elétron no experimento da fenda dupla, todos os seres humanos estão em vários lugares ao mesmo tempo. Dizem que sempre que alguém toma uma decisão, não escolhe uma opção em vez de outra.
Em vez disso, escolhemos as duas, em versões da realidade ligeiramente diferentes. O que acontece quando você usa sua mente e sua vontade para decidir é que você acaba fazendo muitas decisões e todas elas se realizam em diferentes universos paralelos. A hipótese dos muitos mundos da física quântica diz que quando eu atiro uma bola curva, eu faço isso apenas neste universo. Em outro universo, posso estar lançando uma bola rápida. E em outro universo, eu atiro uma bola lenta pela primeira vez na vida. E em outro universo, eu jogo esta bola para fora do campo. Na hipótese dos muitos mundos, todas essas escolhas são desfechos que ocorrem em universos que são paralelos ao nosso. Não no nosso, mas em universos paralelos. É o que a hipótese dos muitos mundos nos diz. Essa ideia parece improvável, mas um impressionante número de físicos teóricos acredita que é assim que o mundo microscópico funciona. Se for verdade, as implicações dessa espantosa teoria vão muito além dos campos de beisebol. Essencialmente, sugere que há universos paralelos ao nosso, em que os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial. E que em outro, o governo americano frustrou os atentados de 11 de setembro. E o World Trade Center ainda estaria de pé em Manhattan. Se levarmos a mecânica quântica ao pé da letra, toda vez que você observa algo que pertence à mecânica quântica, você se torna duas cópias de si mesmo. Existe a cópia que obtém uma resposta e existe a cópia que obtém outra resposta. E isso implica que há um imenso número de outras cópias de você que viram coisas levemente diferentes no universo. Hoje é completamente aceito que o micromundo é bizarro. Muitos esperavam que essa bizarrice se confinasse ao micromundo, de modo que coisas grandes como nós fossem imunes e sempre estivessem num único lugar. Mas está claro agora que essa esperança era ingênua. A bizarrice não pode ser confinada. O fascinante debate sobre a interpretação dos muitos mundos da física quântica continuará até que os físicos finalmente resolvam os mistérios do universo microscópico. No entanto, alguns astrônomos estão concluindo que nós jamais seremos capazes de explicar completamente esses mistérios, porque, segundo seus cálculos, a vasta maioria da matéria que mantém o universo unido existe numa dimensão superior que nunca poderemos explorar. Quer saber se pode dirigir aqui? Olha só.